Feliz sábado a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta amada igreja. Passei a semana, uma semana abençoada, apesar de todos nós estarmos em casa, não é verdade? Nós estivemos orando por esta manhã, por esse encontro. Eu e você e eu e Jesus. E tenho certeza que este culto será um culto muito abençoado, porque Deus, Ele está aqui, Ele está com você, Ele jamais vai te abandonar, e é Ele quem nos trouxe aqui para fazermos esse trabalho. E eu quero avisar a todos que estão nos assistindo, que nós estamos não somente pela internet neste momento, mas nós estamos em cadeia pela Rede Nova TV, 32 emissoras espalhadas pelo Brasil, através da NET, Canal 5 em Fortaleza, Multimídia em Jacarepaguá, Rio das Pedras e Madureira, Canal 96. Estamos para Presidente Prudente no Canal 8 da NET. Estamos em Paulínia, Arthur Nogueira. Estamos em toda a região oeste de São Paulo, Alphaville, Osasco. Nós estamos em cadeia, não somente pela internet, mas estamos levando esse Jesus também por essa cadeia de televisão. E hoje nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos ter um testemunho muito importante e tenho certeza que depois de você ouvir o que eu tenho para lhe dizer, a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Porque nós oramos bastante esta semana para que Deus tocasse no seu coração, para que você tenha certeza no Deus em quem você acredita, que esse nosso Jesus não é um Jesus de brincadeira, é um Jesus sério, é um Jesus que cumpre as suas promessas. E vocês verão, no meu testemunho, que realmente o Senhor é o nosso pastor. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Mas, Itamar, como é que eu faço para achar os Salmos? Você pode fechar a sua Bíblia, você pode abrir no meio da Bíblia, você vai dar no livro de Salmos. Pode fazer esse teste aí em casa e com toda certeza você vai encontrar esses Salmos, que é um dos Salmos mais lindos de toda a Bíblia. Esses Salmos, ele é cheio de promessas, ele é cheio de coisas boas para nós, mas para isso, para recebermos essas bênçãos, nós precisamos fazer de Jesus verdadeiramente o nosso pastor. Vamos começar no versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda, gente! Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, Jesus é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele cuida das suas ovelhas de uma forma especial. O bom pastor, ele é capaz de dar a sua vida por suas ovelhas. E esse versículo, esses salmos, é um dos salmos mais lindos da Bíblia, e ele também é o salmos predileto de um menininho cujos pais moravam no Ceará, na cidade de Redenção. A sua mãe também era do Ceará, de Quixadá, duas cidades importantes perto de Fortaleza. E nós estamos falando para Fortaleza através da TV Fortaleza, Canal 5 da NET. Vocês aí de Fortaleza, essa família vieram daí, aí do Ceará, e eles vieram para o interior de São Paulo. O pai desta família trabalhava carpinando, arando a terra. Era a única coisa que esse pai sabia fazer. E esse pai, ao olhar os seus filhos brincando ali por perto da terra onde ele estava cuidando, ele pensou: eu aqui no Ceará não vou conseguir dar um futuro brilhante para os meus filhos. Então esse pai vendeu tudo o que tinha. Ele pegou e contratou um pau de arara. Não sei se vocês que não são do Nordeste, se vocês sabem o que é um pau de arara.
O pau de arara é um caminhão onde se coloca uma lona em cima da carroceria, e ali as pessoas viajam deitadas numa rede, ou eles viajam sentados ou deitados mesmo, e essa viagem, acreditem os senhores, foi uma longa viagem. Esta viagem durou 3 dias e 2 noites, e eles foram para uma cidade aqui do interior de São Paulo, a cidade de Oswaldo Cruz, e nós estamos agora transmitindo aí também para a TV Araçatuba, que fica bem pertinho de Presidente Prudente. Vocês conhecem a cidade de Oswaldo Cruz aí? E eles foram para aí. E ali começaram a trabalhar novamente. Mas esse pai, como ele não sabia fazer nenhuma outra coisa, ele começou a carpinar novamente. E agora ele, trabalhando ali, ele olhou novamente para os seus filhos e ele pensou, puxa vida, eu saí lá do Ceará, vim aqui para o interior de São Paulo e a minha vida continua a mesma coisa, os meus filhos sem estudos, os meus filhos sem cultura, eles aqui, o máximo que vão conseguir, eles serão como eu, um lavrador da terra. Mas não é para isso que eu saí lá do Ceará e vim aqui para São Paulo, para poder dar um futuro melhor. Então esse pai, mais uma vez, ele recebeu o seu pagamento no final do mês, ele avisou o dono da fazenda onde ele trabalhava, e essa família veio para São Paulo, para a capital. Eles vieram para São Paulo, essa terra de gigantes. São Paulo, que é maior do que muitos países do mundo, ele é maior do que 175 países do mundo. É aqui em São Paulo que realmente as coisas acontecem. Os grandes negócios são realizados aqui. Aqui essa família agora vai ter mais condições de ser alguém. E essa família, como não tinha dinheiro para comprar uma casa, essa família não tinha dinheiro para alugar uma casa, eles foram morar num porão, na casa de um amigo. O seu amigo morava em cima e ele morava embaixo com os seus filhinhos. E ali eles começaram a trabalhar. Eles não podiam lavrar a terra aqui na capital. Então essa família, eles foram para as ruas de São Paulo revirar os lixos, os terrenos baldios. Essa família foi pegar ferro velho, lata velha, vidro velho, alumínio, cobre, chuveiro velho, e eles vendiam tudo no final do dia e compravam o alimento. Meus amados, essa família era tão pobre, que a única coisa que esta família tinha para comer diariamente, o único cardápio que essa família tinha era o cuscuz de xerém de milho. Mas, Itamar, o que é o cuscuz de xerém de milho? Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é o xerém de milho. Você pega o milho, tira os sais minerais, tira as vitaminas, tira o cálcio, o que sobra é o xerém de milho. E essa família se alimentava unicamente e basicamente do cuscuz de xerém de milho. Essa família era tão pobre que ela não tinha dinheiro para comprar uma mistura. Então a sua mãe ia até o açougue e ela pedia para o açougueiro para que eles fornecessem alguns pedaços de osso. Esse osso que nós damos para cachorro roer. A peça, quando chega no açougue, ela chega inteira. Então o açougueiro vai desfiando os pedaços de carne. E vai vendendo e vai sobrar carcaça. Então essa mãe pedia esses pedaços de carcaça de osso e ela misturava juntamente com cuscuz de xerém de milho para poder dar um gostinho melhor na comida. E a família se alimentava unicamente desse cuscuz de xerém de milho. Pão era somente no dia de sábado. Uma vez por semana somente esta família tinha dinheiro para poder comprar o pão. E eles compravam ainda o pão amanhecido. Mas, Itamar, o que é esse tal de pão amanhecido? É o pão que o padeiro não vendia na sexta-feira, ele vendia no sábado por um preço mais em conta. Antigamente era assim, hoje não é mais permitido.
O pão de ontem não pode ser vendido hoje porque a vigilância sanitária não permite. Mas antigamente era muito possível isso. Então, essa família se alimentava do pão somente no dia do sábado. Esta família, apesar de pobre, era uma família de trabalhadores. As crianças trabalhavam, acordavam cedo, dormiam tarde. Eles saíam pelas ruas de São Paulo. E essa família tinha o filhinho, o caçula, o menorzinho de todos. Esse era o mais atentado. Ele era o primeiro que acordava. Ele era o último que dormia. E quando ele acordava, ele saía acordando os seus irmãos. Ele acordava o seu pai, acordava a sua mãe. Os irmãos não gostavam dele porque era 4, 5 horas da manhã, ele já estava de pé, tentando acordar os irmãos. E eles queriam dormir um pouco mais. Mas essa família ia, toda ela, para as ruas de São Paulo, a fim de pegar os materiais recicláveis nos lixos e nos terrenos baldios. Este menininho, ele era o que mais pegava materiais recicláveis nos lixos. Ele era incrível, ele tinha uma disposição, ele tinha uma ousadia, ele era incrível. Este menininho, apesar de ser o caçula, ele era o mais trabalhador de toda esta família. Mas, aqui na Terra Grande, aqui em São Paulo, na capital, a vida não teve nenhum tipo de melhora, porque, afinal de contas, eles estavam pegando o ferro velho, eles não tinham muito conhecimento. Mas, num belo dia, este menino, juntamente com sua família, recebeu a visita da sua vizinha, a Dona Maria. A Dona Maria Aparecida chegou para a mãe dos menininhos, para a Dona Maria Suzete, e fez um convite. Eu vejo que os seus filhos são crianças trabalhadoras. Eles acordam cedo, dormem tarde. E eu estou pensando, amanhã eu vou até o Mercado Central da Cantareira e eu vou comprar uma caixa de limão. E nós vamos ensacar com aquelas redinhas amarelas e nós vamos bater de porta em porta, de casa em casa, de bar em bar. E nós vamos oferecer o limão. Os restaurantes compram bastante limão para poder temperar a salada. As donas de casa compram limão para fazer limonada e também para tempero. Então, a ideia era boa. E ali a mãe daqueles meninos aceitaram o desafio da sua vizinha. Acordaram cedo, 4 horas da manhã, foram até o Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo. E ali cada família comprou uma caixa de limão. E eles compraram aquele saco de farinha branco. E ali eles dividiam uma quantidade de acordo com o tamanho de cada filho. Cada filho carregava de acordo com o seu tamanho. Os irmãos mais velhos carregavam mais limão nas costas. Os menorzinhos carregavam menos limão. E eles vinham, voltavam para casa, batendo de porta em porta, de casa em casa, de bar em bar, de restaurante em restaurante. Mas a vida era muito difícil, eles haviam acabado de mudar de ramo. Eles saíram do ramo de ferro velho e vieram para o ramo de frutas. Eles tinham que formar uma clientela, e isso demanda tempo, demanda energia. E eles estavam tentando, batendo de porta em porta. Não era fácil a vida desta família. Continuavam se alimentando unicamente do cuscuz de xerém de milho. Mas quando aquele menino comia aquele cuscuz de xerém de milho, que era a única coisa que eles tinham, aquilo era o manjar das melhores iguarias, porque ele comia com vontade, ele tinha trabalhado bastante, então quando ele voltava para casa, era um verdadeiro banquete. Este menininho, quando ele estava voltando um certo dia do Mercado da Cantareira, ele chegou em um determinado lugar,
esse menino começou a ouvir uma voz, e a voz dizia para ele: você precisa estudar japonês. O menininho assustado olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, não tinha ninguém. Mas como que ele estava ouvindo uma voz, e a voz dizia em alto e em bom som: você precisa estudar japonês. Ele pensou: deve ser a fome. A fome está fazendo com que eu comece a escutar vozes. E ele saiu dali e foi vender o seu limão. Mas no outro dia, no mesmo lugar, a voz começou a perseguir este menino. Esse menino ficou tão assustado, ele achou que o lugar ali, onde ele ouvia aquelas vozes, era um lugar mal assombrado. Ele achava que os fantasmas estavam falando com ele. Ele achava que as assombrações estavam aparecendo para ele. E aquele menino se comprometeu nunca mais passar naquele lugar. Mas vocês sabem como é a criança. A criança, ela é inocente. Aquele menininho, um belo dia, esqueceu que ele não podia passar naquele lugar. Ele, distraído, ele passou no mesmo lugar. E quando ele chegou naquele mesmo determinado lugar, a voz falou com ele novamente: você precisa estudar japonês. O menino saiu dali correndo. Ele estava apavorado. Ele falou: não vou mais passar aqui, não vou mais vender limão hoje. E ele foi embora para casa para falar com sua mãe. E quando ele chegou lá, na sua casa, ele conversou com sua mãe. Mãe, eu estou ouvindo vozes. E a voz está me dizendo que eu preciso estudar japonês. Eu preciso que a senhora vá amanhã comigo nesse local para ver se a senhora ouve esta mesma voz que está falando comigo. E quando a mãe chegou no outro dia com o menino chegou ali próximo, o menino estava com medo, o menino não queria ir. Mas a sua mãe pegou pela sua mão e o arrastou e levou até o determinado lugar. É aqui, não é, filho? Sim, mãe, é aqui. E quando o menino chegou lá, o menino ouviu a voz, e a voz dizia: você precisa estudar japonês. Mãe, a senhora ouviu? Mas a mãe não ouvia nada. Somente o menino havia ouvido aquela voz. Então a mãe falou: filho, você está ficando louco. Eu vou te internar. Eu preciso arrumar um psiquiatra ou um psicólogo para cuidar de você. Porque aqui não tem nada. Quem sabe, filho, seja por causa da fome que nós passamos em casa e você já está ouvindo vozes. E o menino saiu dali chateado. Mas aquela voz ficava perturbando ele agora de dia e de noite, não era somente mais naquele lugar. O menino não tirava da cabeça e dos ouvidos aquela voz dizendo: você precisa estudar japonês. O menino não conseguia mais dormir. Ele passava a noite em claro, com medo. Ele não deixava a mãe apagar a luz, porque ele tinha medo do escuro, tinha medo das assombrações. Aquele menininho falou: só tem um jeito de eu curar isso daí. Eu preciso procurar uma escola japonesa. Eu preciso entrar na escola, porque aí a voz vai me deixar em paz. E o menino descobriu que ali no bairro da Casa Verde, onde ele morava, ele descobriu que ali tinha uma escola japonesa. Agora aquele menino pobre, maltrapilho, sujo, porque ele tomava banho somente no dia de sábado. Ele entrava no tanque de lavar roupas da sua mãe. E ali ele imaginava que aquele tanque, na sua inocência, que era uma grande piscina olímpica. E ele nadava de braçadas, ele nadava nado borboleta, ele nadava sincronizado, ele nadava de todo jeito dentro daquele tanque, e ele na cabecinha dele, imaginando que ele estava em uma grande piscina. Somente no sábado, os outros dias da semana, ele não podia gastar a água, porque a água que eles usavam era
do amigo do seu pai que morava em cima, e a sua mãe e o seu pai não deixavam eles usarem e gastarem a água. Então agora esse menino com 5 anos de idade, ele chega na frente dessa escola, somente com um shortinho, que era a única peça de roupa que esse menino tinha. Ele estava descalço porque ele não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Esse menino não tinha dinheiro para comprar um sapato. Ele não tinha dinheiro para comprar um tênis. Ele não tinha dinheiro para comprar uma camisa, uma camiseta. Então ele andava unicamente com um shortinho. E agora esse menino com 5 anos de idade, ele bate palmas na escola japonesa com um saco de limão nas costas. A professora saiu. Bom dia. Por favor, senhora, é aqui que é a escola japonesa? A professora falou, sim, é aqui. Eu vim aqui, senhora, me matricular, porque a voz me mandou que eu viesse aqui para estudar japonês. Eu não aguento mais ficar ouvindo esta voz. A professora olhou para aquele menininho, um catatal, 5 anos, um saco de limão nas costas, e a professora falou, você precisa trazer um responsável maior de idade para te matricular aqui. E o menino falou, então, professora, a senhora me aguarde aqui que eu vou até a minha casa e eu vou trazer a minha mãe. E o menino saiu dali, e quando chegou em casa, o menino falou, mãe, eu preciso estudar japonês, achei a escola. A senhora precisa ir lá agora, imediatamente, que a professora está te esperando. A senhora precisa me matricular. A mãe do menino, a dona Maria Suzete, ela quis dar uma surra no filho. Filho, você de fato está ficando louco mesmo, andando, ouvindo vozes, e agora, com isso que você está me falando, eu tive a certeza que você está maluco. Nós não temos nem dinheiro para comer. Nós só comemos cuscuz de xerém de milho. E você agora quer estudar escola de línguas, escola particular, você está ficando louco. Mas o menino estava disposto a nunca mais ter que ouvir aquela voz. O menino fez uma proposta para sua mãe. O menino propôs para sua mãe que, no lugar dele trabalhar 14 horas, que ele já trabalhava todos os dias, ele iria trabalhar 16 horas por dia. Nessas 2 horas a mais, o que ele vendesse do limão, ele iria colocar o dinheiro no outro bolso. No bolso esquerdo era para a escola, para pagar a sua mensalidade. E no bolso direito era para ajudar a família a comprar o cuscuz de xerém de milho. A mãe sabia que o menino era o primeiro que acordava, o menino era o último que dormia, era o que mais batia nas casas, e ele batia numa casa, se a mulher não comprasse o limão, ele já corria, ia na outra casa, e ele sabia que quem aborda mais, vende mais. Então ele procurava abordar muito mais casas, porque sendo assim ele teria mais chances de vender mais limão. E a mãe sabia que o filho era esforçado, então a mãe resolveu ir lá na escola e ela matriculou o menino. Mas eu vou parar um pouquinho a história agora, para que você veja e entenda algo que aconteceu com este menino. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para esse momento da escola. Esse menino, quando ele saía do Parque Dom Pedro, quando ele voltava para a sua casa, este menino, ele passava por um bairro chamado Bairro da Liberdade. E esse menino, quando ele entrava nos comércios do Bairro da Liberdade, para oferecer o seu limão para os comerciantes que ali estavam, esse menino começou a sofrer os piores bullying desta vida. O menino já era pobre, já era maltrapilho, ele mal se alimentava, mas agora ele começou a sofrer bullying de alguns empresários ali do Bairro da Liberdade. E quando ele entrava para oferecer o limão, os japoneses o afugentavam. Vai embora, menino sujo! Vai embora, menino sujo!
Ninguém queria aquele menino dentro do seu comércio. Com toda certeza, pelo fato dele não tomar banho, ele iria afugentar toda a sua clientela. Então os japoneses começaram a bater neste menino com a vassoura. O menino, ele era muito pontual, todos os dias, naquele mesmo horário, ele entrava dentro dos comércios. Então, os comerciantes ficavam com a vassoura atrás do balcão, e quando esse menino entrava, eles davam vassouradas e colocavam o menino para correr. Vai embora, menino sujo. Mas o menino não era sujo porque ele queria. Ele não tinha banheiro na sua casa. Ele só podia tomar banho no dia de sábado, quando ele entrava no tanque da sua mãe. Este menino começou a sofrer os piores bullies desta vida. Outros comerciantes esguichavam água nele e nos seus irmãos para afugentá-lo dali. Mas todos os dias, mesmo apanhando, ele voltava lá para poder oferecer o seu limão, porque ele precisava alimentar a sua família. Ele precisava comprar o cuscuz de xerém de milho. E assim era a vida deste menino. E agora esse menino que já era humilhado, esse menino que era escorraçado dos comerciantes, ali no bairro da Liberdade, esse menino agora chegou na escola japonesa. No primeiro dia de aula, esse menino chegou e sentou na sua carteira. Todo mundo começou a olhar para este menino, porque ele era o único menino que estava ali e que ia para a escola com um saco de limão nas costas. E ele sentava na carteira. Este menino colocava o saco de limão ali do lado. E se ele sofria os bullying nas ruas, ele começou a sofrer os bullying agora dentro da sala de aula. E quando ele chegava, ele abria o saco de limão. Ele tirava os 2 únicos materiais didáticos que ele, com muito sacrifício, com muito custo, conseguiu comprar. Um caderno brochura e um lápis preto. E agora, quando ele estava aprendendo a desenhar as primeiras letras japonesas, esse menininho, ele errava. E ele ia pedir emprestado para os seus coleguinhas a borracha para poder apagar. Ninguém emprestava a borracha para ele. E quando ele se assentou naquela carteira, todos os outros filhos de japoneses que estavam ali aprendendo o idioma, todos eles arrastavam a carteira para o final da sala de aula. Ninguém queria ficar perto dele. E esse menino, agora sofrendo bullying dentro da sala de aula. Na aula de desenho, esse menino, ele fazia unicamente o seu desenho com seu lápis preto. Os seus coleguinhas tinham canetinha Silvapen, tinha giz de cera, lápis de cor. E ele pedia emprestado, mas ninguém prestava nada para aquele menino. O sonho dele era desenhar o céu de azul. Mas no seu desenho, o céu estava sempre nublado, ia chover, porque ele tinha que fazer o seu desenho unicamente com o seu lapisinho preto. Na hora do recreio, todos os seus coleguinhas levavam lanche, e esse menino ficava olhando para o Danone que eles levavam, para o Yakult, ficava olhando para o sanduíche, e ele ficava torcendo que algum dos seus coleguinhas lhe oferecesse um pedaço, e muitos deles comiam somente a metade do lanche e jogavam a metade no lixo, mas não dava para esse garotinho. Ninguém queria estar perto dele. E ali, somente ele era filho de brasileiros. Os outros eram todos filhos de japoneses. E o japonês, quando sai do Japão, que eles vão para qualquer parte do mundo, para não perder a cultura japonesa, eles obrigam os filhos a entrar na escola japonesa.
Então todas as crianças que estavam ali, estavam porque os pais queriam. Mas aquele menino era diferente, ele não estava ali porque o pai queria, porque a mãe queria. Ele estava ali porque ele precisava estudar, ele precisava ser alguém. E o bullying desse menino aumentou. Quando os japoneses descobriram as crianças ali, que este menino, ele aprendia 10 vezes mais rápido do que qualquer outra criança ali da sala de aula. E ali na sala de aula, quando qualquer criança fazia aniversário naquela semana, aqueles filhos de japoneses, eles convidavam a classe toda para ir no final de semana comemorar o aniversário. Mas ninguém nunca chamava o menino limoeiro, para poder ir lá no seu aniversário. Como que ele gostaria de comer um pedaço de bolo, como ele tinha vontade de comer um brigadeiro, um beijinho, mas ninguém o queria na sua festinha, porque com toda certeza, se ele fosse para a festinha, ele iria com um saco de limão nas costas, porque ele teria que, depois da festinha, sair batendo de porta em porta, vendendo, porque ele era um menino limoeiro. Mas ninguém nunca o chamava. Mas ele não desistia. Esse menino, quando chegava no dia de sábado, quando o seu pai comprava o pão, a bengala do pão amanhecido, o seu pai dividia por partes iguais para todos os irmãos. E quando esse menino recebia o seu pedaço, esse menino só comia a casca do pão. A partir de agora ele não podia mais comer o miolo. Ele só comia a casca do pão. E agora, esse menino, ao chegar na sala de aula, ao abrir o seu saco de limão, ele tirou agora o terceiro material didático. O lápis preto, o caderno brochura e agora o miolo do pão. Mas o Itamar, eu nunca ouvi falar que o miolo do pão é um material didático. E quando aquele menino colocou o miolo do pão em cima da sua carteira, todos os seus coleguinhas da sala de aula começaram a zombar desse menininho. Será que hoje ele trouxe finalmente um lanchinho? Ele trouxe miolo do pão e começaram a tirar sarro da cara do menino. Mas logo descobriram que o menino utilizava aquele miolo do pão para apagar como se fosse uma borracha. O menino era inteligente. O menino descobriu que o miolo do pão apagava os seus erros. Quando eu soube da história deste menino, eu peguei uma folha branca de sulfite, eu peguei um lápis preto e eu escrevi, e eu peguei o miolo do pão e apaguei. E não é que apaga mesmo? O menino era esperto, o menino era inteligente. O menino aprendia como ninguém, e essa era a raiva dos seus coleguinhas da sala de aula. Quando esse menino, ele estava 6 meses na escola japonesa, esse menino já dominava mais da metade do idioma japonês. E no belo dia, quando ele chegou no primeiro comerciante do bairro da Liberdade, por uma força sobrenatural, algo tocou naquele menino. Aquele comerciante era o mais violento, era aquele que batia mais doído com a vassoura nas suas costas e o colocava para afugentá-lo. E quando esse menininho entrou ali, o japonês já levantou a vassoura para dar-lhe uma vassourada na cabeça do menino. O menino entrou
e se dirigiu ao comerciante: bom dia, senhor. Ele sempre falava a mesma coisa. Bom dia, senhor, o senhor quer comprar o meu limão? E ele mal terminava de fazer a proposta de venda e ele já tomava a vassourada. Mas nesse dia, no lugar dele falar bom dia, senhor, o menino disse: Ohayou gozaimasu, anata wa rimoiro. O japonês olhou para aquele menino e ele parou com a vassoura no alto. Esse menininho, chincaninho, tentando enganar o japonês velho, né? Menino chincaninho, japonês 85 anos. Menino decorou algumas palavrinhas para enganar o japonês velho aqui. Mas não, menino chincaninho não vai enganar japonês velho, né? Vamos ver se esse menino decorou palavrinhas ou se ele está falando japonês mesmo. Então o japonês com a vassoura no alto, o japonês perguntou para o menino: Ikura desu ka? Quanto é que custa? E o menino respondeu: Hitotsu fukuro-san konto, futatsu fukuro go konto de orimasu, né? O japonês ficou impressionado, o menino respondendo para ele: meu senhor, um pacote é 3, mas se o senhor me comprar 2, eu lhe faço 5. O japonês ficou impressionado com o menino. Desde que ele saiu de Okinawa, no Japão, fazia muitos anos que ele não ouvia um sotaque tão perfeito como ele estava ouvindo na boca daquele menino. E o japonês continuou o diálogo: oh, limão tá caro, né? O seu limão está caro. Oh, não. Limão Yasui está caro em mercado Cantareira. Está caro para eu comprar lá no mercado da Cantareira. Meu limão está barato. O japonês ficou impressionado com aquele menino. O japonês mandou que ele contasse quantas dúzias de limão ele tinha ali dentro daquele saco. E o menino contando, Ichini-san Shigoroku, contando em japonês as dúzias. O japonês comprou todo o limão do menino. A partir daquele momento, a vida deste menino começou a mudar. A partir daquele momento, quando o menino começou a utilizar o seu aprendizado, a sua vida foi se modificando. E a partir daquele momento, ele iria mudar a sua vida e a vida da sua família. E ele saiu dali com todos os limões vendidos. E ele saiu correndo e foi atrás do seu pai, dos seus irmãos, para pegar mais limão para vender. Os seus irmãos, quando viram ele voltando com o saco vazio, os irmãos e o pai dele acharam que alguém tinha roubado os limões do menino. Mas o menino puxou do bolso um monte de dinheiro. E agora o menino pegou o limão do seu pai, dos seus irmãos, e ele ia batendo de porta em porta de cada comércio ali no bairro da Liberdade. E ele ia vendendo, falando em japonês. Esse menino começou a transformar a sua vida. No primeiro quarteirão, ele já vendeu toda a caixa de limão que iria levar 10 a 12 dias para que toda a sua família vendesse. E eles tiveram que voltar para o mercado Cantareira e comprar mais uma caixa de limão. E chegou no segundo quarteirão, venderam a segunda caixa. O menino falou: pai, vamos no mercado de novo. E foram e compraram a terceira caixa. No terceiro quarteirão, eles venderam a terceira caixa. E o pai falou: vamos voltar para o mercado para buscarmos a quarta caixa. O menino falou: pai, não vai dar, já são 10 horas da noite. Nós temos que dormir, porque amanhã nós temos que acordar cedo. O pai nem tinha notado que a noite havia chegado. E a partir daquele momento, esse menino começou a ganhar dinheiro vendendo o seu limão. Esse menino, a primeira coisa que ele fez quando começou a ganhar dinheiro, esse menino foi numa papelaria
E ele comprou uma borracha chamada borracha de Itu. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma borracha desse tamanho. Porque lá em Itu tudo é grande. A metade dessa borracha ela é vermelha para apagar lápis. E a outra parte dessa borrachona é para apagar caneta. E esse menino comprou uma borracha desse tamanho. E agora ele levou para a sala de aula, e quando ele tirou aquela borracha e colocou em cima da carteira, os japonesinhos abriram o olho desse tamanho. Nunca mais ia faltar agora borracha para ele apagar os seus erros. Esse menino comprou 10 dúzias de lápis de cor, comprou 5 estojos de canetinha Silva Pen. Agora ele podia pintar o céu de azul, ele podia pintar a rosa de vermelho, porque ele tinha condições. E a vida foi melhorando desta família, através deste menino. Esse menino que usou a inteligência para poder mudar a sua vida. A vida estava traçada. E ele conseguiu mudar as coisas na sua vida. Esse menino começou a vender tanto do limão. O menino limoeiro começou a vender tanto do limão, que agora estava muito pesado para eles carregarem, porque eles vendiam muito limão e tinham que carregar nas costas. Então o menino falou: pai, eu vou lhe dar dinheiro. O senhor vai comprar uns caixotes e vamos colocar algumas rodinhas embaixo de rolemã, porque é melhor empurrar do que carregar. E ali o pai comprou 3 carrinhos. E ali os irmãos iam empurrando o carrinho. E o menino ia dentro do carrinho. Os irmãos tinham que carregar o menino. Vocês aí em casa podem estar sorrindo, dando uma risada, mas o menino merece, é ele quem estava mudando, melhorando a vida da sua família. Mas não pensa você que o menino ia lá de boa, simplesmente para os seus irmãos carregarem, não. Ele ia lá ensacando meia dúzia, 1 dúzia, 2 dúzias de limão dentro daquelas redinhas amarelas. E eles iam vendendo e vendiam muito, meus amados. E eles começaram a ganhar dinheiro. O menino falou: pai, eu vou dar dinheiro para o senhor vai comprar uma carroça e um cavalo. E o pai comprou. Agora quem carregava o peso era o cavalo. O pai ia com a mãe na frente, ali com as rédeas, e os meninos iam atrás na carroceria ensacando meia dúzia, 1 dúzia, 2 dúzias de limão. E o menino limoeirinho, ele estava lá dentro. Esse menino falou: pai, eu vou dar dinheiro agora para o senhor vai tirar a sua carteira nacional de habilitação. O senhor vai tirar a sua carta. Mas para quê, menino? Está ficando doido? Vai lá e tira, pai. E o pai tirou. O menino comprou uma perua Kombi. Agora o pai carregava a família atrás da perua Kombi. Esse menino mandou colocar um alto-falante em cima da perua Kombi. E ele, com microfone semelhante a esse, ele ia falando em japonês. E ali no bairro da Liberdade, os comerciantes já os aguardavam com uma bacia enorme. Todos queriam ajudar aquela família. Os limões estragavam ali porque eles não venciam dentro dos comércios, mas eles compravam somente para ajudar aquela família, porque eles viram o crescimento desta família. E agora esse menininho, ele comprou o seu primeiro par de tênis da sua vida, com perto de 6 anos de idade. E ele comprou aquele tênis Conga. Vocês se lembram do Conga? Aquele tênis azul e branco, ele comprou o Conga. Ele comprou a sua primeira calça jeans, uma jeans leves. Esse menino, agora, ele tinha recursos. Ele tinha condições de realmente poder melhorar a sua própria vida, como melhorar a vida da sua família. Esse menino ficou sabendo que, em frente de onde ele morava, um senhor estava vendendo um terreno. E o menino falou: pai, vá lá e pergunta
se esse senhor faz para nós pagarmos 10 anos. Nós assinamos umas promissórias e todo mês nós vamos pagando para ele. O pai foi, voltou, falou, filho, o senhor aceitou, então vamos comprar para esse terreno. E eles compraram o terreno para pagar em 10 anos. E agora o menino deu dinheiro para o pai. Pai, o senhor vai comprar madeira, o senhor vai comprar telha. O menino construiu um barraquinho ali naquele terreno. E ali ele mandou construir um banheiro com chuveiro agora. Então o menino conseguiu tirar a família daquele porão e eles foram morar naquele barraquinho. O menino falou, pai, vou dar mais dinheiro para o senhor vai comprar mais madeira, o senhor vai comprar mais telha. E o pai fez isso e ele construiu o segundo barraquinho. O menino alugou o segundo barraquinho. Com o dinheiro do aluguel já ajudava ele a pagar a prestação do terreno. E agora ele vendendo bastante limão, o menino limoeiro, ele falou, pai, vou dar mais dinheiro para o senhor. E ele construiu o segundo, terceiro barraquinho. O menino construiu 5 barraquinhos e alugou os 5. Agora, com o dinheiro que ele recebia, ele pagava o terreno e ainda sobrava bastante dinheiro para ele. Esse menino descobriu que ele tinha um grande dom, um grande talento, a facilidade do dom de línguas. Não esse dom de línguas que a gente ouve pregar e a falar nas igrejas pentecostais. Mas esse menino tinha facilidade de aprendizagem de idiomas. E ele pensou, se eu aprendi o japonês, que é a língua mais difícil do mundo, agora eu vou aprender qualquer língua, todas as outras línguas serão fáceis para que eu aprenda. E esse menino agora tinha recurso, tinha dinheiro. O menino limoeiro começou a entrar em escola de línguas. Ele trabalhava agora somente meio período e na parte da tarde ele dedicava-se aos seus estudos. Esse menino aprendeu a falar o hebraico, o aramaico, o yiddish, o japonês, o inglês, o alemão, o espanhol. O menino se tornou um dos maiores poliglotas deste país. Esse menino foi chamado para ser entrevistado no programa do Jô Soares. O menino limoeiro precisava contar a sua história no programa do Jô Soares e ele foi, e ele deu um verdadeiro show. E nós sabemos que Jô Soares é um dos homens mais cultos deste país. Jô Soares fala 5 idiomas. E o menino falava 7. E quando o menino começou a sua entrevista, o menino perguntou para Jô Soares, em que idioma você quer fazer a minha entrevista? E ali Jô Soares tremeu na base e resolveu fazer a entrevista em português mesmo. O menino limoeiro. O menino sofrido, humilhado, pisado, escorraçado. O menino se torna um grande homem. Silvio Santos ficou sabendo da história deste menino. Silvio Santos ficou impressionado com a história deste menino. Silvio Santos queria conhecer pessoalmente este menino. E tentaram localizar o menino, mas era muito difícil. A produção ia todos os dias lá na casa desse menino. E Silvio Santos falou, não me voltem sem trazer este menino. Não achavam o menino, porque o menino, quando ele não estava trabalhando, ele estava estudando. Até que num dia resolveram ir à noite e encontrar o menino. E quando encontraram esse menino, a produção falou, seu Silvio quer falar com você. E ele foi e se encontrou com o grande empresário Silvio Santos. Eu estou falando o grande Silvio Santos e quero deixar bem claro para você que eu não estou enaltecendo Silvio Santos aqui. Eu estou enaltecendo o Jesus, o Deus Todo-Poderoso que pode transformar a vida das pessoas. E agora o encontro foi marcado. Esse menino de frente com Silvio Santos. E o Silvio perguntou para ele, você é o menino limoeiro? Sim, seu Silvio, sou eu, o menino limoeiro, disse o menino.
Essa história é verídica, é verídica. Você pode me contar, eu quero ouvir da sua boca. Porque eu também, como você, eu fui pobre. Eu, como você, fui camelô. Eu vendia canetas, bolsas, carteiras no Rio de Janeiro. E hoje eu cheguei onde cheguei. Então eu me identifiquei muito com você e eu quero ouvir a sua história. E o menino contou essa história que eu estou contando para vocês. E ali Silvio Santos puxou uma bolsa, uma valise 007 e abriu e colocou um contrato em cima da mesa. Eu quero você trabalhando comigo. Eu preciso de uma pessoa inteligente como você para escrever as histórias do Teleton, para escrever as histórias, as aberturas dos meus programas, para trazer as ideias para os meus programas. E ali, aquele menino, o menino Limoeiro, assinou um belo contrato que iria mudar novamente a sua vida e a vida da sua família. E ele começou a trabalhar agora dentro do sistema brasileiro de televisão. Esse menino cresceu, esse menino se tornou um jovem, esse menino, o menino Limoeiro, ele se transformou em um homem. Quem sabe você já ouviu na televisão, quem sabe você já ouviu falar o nome dele, quem sabe você o reconheça. E agora eu vou colocar um vídeo. Este vídeo que eu vou colocar agora, Silvio Santos, logo na abertura deste vídeo, que vai contar uma história escrita por esse menino Limoeiro. Silvio Santos vai falar o nome dele. E vocês vão prestar bastante atenção no que ele tem para contar. A história maravilhosa que esse menino Limoeiro escreveu para o programa Teleton do SBT, do Sistema Brasileiro de Televisão. Vejam só, preste atenção neste vídeo. Pode soltar, por favor. Eu pedi ao Itamar que fizesse uma página para mim, falar sobre gratidão, né? Porque hoje o tema do Teleton é gratidão. Deixa eu ver como é que eu vou começar, vou ler ali no teleprompter. Eu vou contar para vocês uma pequena história de autoria do meu colega Itamar Oliveira. Uma senhora estava com o carro parado no acostamento. Era noite e chovia muito forte. Um jovem chamado Renato parou seu carro e se aproximou. A senhora pensou, pelos trajes simples de Renato, que pudesse ser um bandido. O Renato percebeu que ela estava com medo e disse: "Eu estou aqui para ajudar, não se preocupe. Entre no carro que está mais quentinho." Para uma senhora de idade avançada, um pneu furado na noite escura já era bastante ruim. O jovem Renato colocou o macaco, levantou o carro e trocou o pneu. Ele, Renato, ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos. A senhora contou que estava por ali de passagem e não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Ela perguntou quanto devia e Renato respondeu que gostava de ajudar. E o Renato disse: "Se a senhora quiser me pagar, quando encontrar alguém que precise de ajuda, lembre-se de mim e também ajude." Alguns quilômetros depois, a senhora entrou em um pequeno e simples restaurante. A garçonete veio até ela, trouxe-lhe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso. A garçonete estava grávida de 8 meses, mas mesmo sentindo algumas dores, estava trabalhando porque precisava de dinheiro para o neném que ia nascer, mas estava ali pronta para servi-la. A senhora ficou imaginando como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a uma estranha. Ela então se lembrou de Renato e deixou em cima da mesa do restaurante 4 notas de R$100. E as notas vinham com um bilhete dizendo: "Você não me deve nada."
eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você quiser me reembolsar por este dinheiro, não deixe este círculo de amor terminar com você. Ajude alguém. Naquela noite, quando foi para casa, cansada, e deitou-se na cama, seu marido já estava dormindo e ela ficou pensando no dinheiro, R$ 400, e no bilhete que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido estavam precisando? O bebê estava para nascer no próximo mês e a situação do casal estava bem difícil. Ficou pensando na bênção que havia recebido, deu um grande sorriso, agradeceu a Deus, virou-se para o marido que dormia ao lado, deu-lhe um beijo macio e sussurrou: "Eu te amo, Renato." O mesmo Renato que havia trocado o pneu. E se você quiser saber qual é a moral da história, peça aos seus amigos que doem R$ 5 para o Teleton e não deixe o círculo do amor terminar com você. Só isso. Aí tá bom. Tá bom. Bem. Bem, pessoal, este menino limoeiro sou eu. Embora eu tivesse somente o cuscuz de xerém de milho, para que eu e a minha família se alimentasse. Jesus jamais deixou que faltasse nada na minha mesa. E é por isso que eu abri hoje com os Salmos 23, onde que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." E é por isso que eu venho até hoje aqui à igreja da Granja Viana, para pedir para você que você faça de Jesus o seu pastor. Aquela voz que eu ouvia, que eu achava que era voz de fantasmas. Hoje que eu cresci e conheci o meu Deus, o meu Jesus, o meu pastor, eu sei que aquela voz era a voz do Espírito Santo, era a voz do Espírito de Deus. E à medida que eu dei ouvido para aquela voz, que eu deixei ser conduzido, que eu comecei a estudar, Deus pôde transformar a minha vida e a vida da minha família. E se você fizer de Jesus o seu pastor, no versículo 2 do capítulo 23 dos Salmos diz: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes." Isso quer dizer que Ele vai dar abundância para você. Ele vai encher a sua geladeira, Ele vai encher o seu armário, Ele vai encher a sua despensa, se você fizer de Jesus o seu grande pastor. Agora, o menino limoeiro, que foi transformado pelo poder de Deus, e eu sei que quando eu ainda estava no ventre materno, o meu Senhor já me escolheu como ungido do Senhor. E é por isso que eu vim até aqui hoje, para testemunhar, para trazer esse depoimento para você que duvida de Jesus como seu pastor, para que você acredite nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Mas, Itamar, eu estou desempregado, não importa, o pastor não vai deixar faltar nada para você. Olhe, os pássaros, eles não plantam nem semeiam, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não deixa faltar nada para você. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é que você quer pedir para esse pastor? Ele está reservando tempo para te ouvir. Ele quer te ouvir, sim. Ele te ama, Ele te aprecia. Menino limoeiro,
transformado pelo poder de Deus. Eu que nasci com tudo para dar errado, para ser um fracassado, um derrotado. Será que você teve um passado tão triste e duro quanto eu? Olhe para Jesus, não para mim, porque não sou exemplo para ninguém. Mas Deus, Jesus, o nosso pastor, tem o poder de mudar a sua vida. Basta que você acredite nisso. Eu agora trabalhando com um dos homens mais ricos deste país, segundo a revista Forbes. Trabalhando ao lado desse homem, Silvio Santos, um grande animador. E eu não estou aqui exaltando o Silvio Santos, não. Eu estou exaltando o Jesus Cristo como meu único Senhor. Eu agora trabalhando ao lado deste homem, com a vida modificada, com sonhos realizados. Eu agora, estava eu e uma outra pessoa no páreo para receber uma concessão de televisão na cidade de Araçatuba. E Deus olhou mais uma vez para esse menino limoeiro. E Deus me deu esta concessão de televisão na cidade de Araçatuba. E eu falei: Senhor, que bênção tão grande que o Senhor está me dando. Eu agora não sou simplesmente um menino limoeiro, mas eu sou o proprietário de uma estação de televisão. Silvio Santos, quando soube que eu ganhei essa concessão, ele ficou muito enciumado. Mas era um presente que Deus estava dando para mim. E eu pensei, mais uma vez agora eu vou pegar, eu vou transformar a minha vida. Eu vou me tornar uma afiliada do SBT e vou ganhar muitos milhares de reais. Mas, no lugar de me tornar uma afiliada do SBT, olhando para todo o meu passado que Deus fez e a transformação que Deus fez na minha vida, eu que pensei, agora eu vou me tornar um homem rico, eu vou levar a minha família para a Disney, eu vou levar todos os meus irmãos, minha mãe, meu pai, para apertar a mão do Mickey. Nós vamos viajar pelo mundo todo. Mas quando eu estava ali, fazendo as contas, programando esta viagem, aquela mesma voz que um dia falou comigo que eu precisava estudar japonês, essa mesma voz veio novamente a falar comigo. Itamar, o que é que você está fazendo? Na primeira oportunidade que eu lhe dou, você já está querendo viajar para os Estados Unidos, apertar a mão do Mickey, está querendo se dar bem. E naquele momento eu ergui os olhos aos céus e pedi perdão a Deus. E no lugar de eu me tornar uma afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão, eu resolvi colocar na cidade de Araçatuba, que nos vê agora, através desse presente que Deus me deu. Vocês aí de Araçatuba, eu resolvi colocar a TV Novo Tempo no ar. Deus me dá com uma mão e eu devolvo com a outra. O que a tua mão esquerda faz que a direita não saiba. Então eu comecei a retransmitir na minha cabeça, eu vou retransmitir a TV Novo Tempo. Mas teve alguém lá em Araçatuba que não gostou da ideia. Aquele mesmo homem que estava no páreo comigo e perdeu para mim, ele não gostou da ideia. E um dia eu estou na minha casa, o meu telefone toca. E eu atendo do outro lado da linha. Você é o Itamar?
É você, o Itamar Oliveira? Sim, sou eu. Aqui quem está falando com você é o prefeito da cidade de Araçatuba. Eu estou ligando para você porque eu fiquei sabendo que você vai colocar aqui na minha cidade uma televisão evangélica. E eu estou ligando para você para dizer que você não vai colocar essa televisão aqui na minha cidade. E ele falou um palavrão, eu não posso repetir o palavrão que ele falou e desligou o telefone. E eu estava pasmo com aquele telefonema. Fazia 5 segundos que o homem havia desligado. E ele ligou de novo, ele estava endiabrado, ele estava inconformado. Eu estou lhe avisando. Não vai colocar essa televisão religiosa aqui na minha cidade, não. Eu sou o prefeito aqui. Eu pretendo me reeleger. Essa televisão tinha que ser minha, não sei por que foi para você. Ela tem que ser uma televisão política e não uma televisão evangélica. Se você colocar essa televisão aqui na minha cidade, eu vou mandar lhe matar. Aqui em Araçatuba nós resolvemos a coisa na bala. Eu já sei onde a sua família trabalha, onde vocês moram. Se você colocar, você pode encomendar o seu caixão. Falou outro palavrão e desligou o telefone. Sabe o que eu fiz? Eu corri imediatamente para a leitura da Bíblia, para o meu Salmos predileto, o Salmos 23. Só que agora no versículo 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, tu estás comigo. Eu fui lá em Araçatuba e coloquei a televisão Novo Tempo no ar, meus amados. Não temerei nada, porque o Senhor Jesus, tu estás comigo. Ó Itamar, a mim você se apegou com amor, você é meu, diz o Senhor. Desde cedo, quando você estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi para você ser o meu ungido. Eu te farei um grande homem. Eu te farei um grande servo, e você vai nas igrejas, você vai nas palestras, você vai testemunhar sobre o meu amor e o meu poder sobre a sua vida. Uma semana depois que eu coloquei a televisão no ar e que o prefeito havia me ligado, eu estou indo para Campinas, quando de repente o meu celular toca, e eu atendo. Era o Lucas, que está nos vendo agora aí de Presidente Prudente. Um abraço a você, Lucas, um abraço a você, Tiago, a família Grandolfo, todos estão ligadinhos no canal 16 da NET aí em Presidente Prudente. O André também, aí de Arthur Nogueira, todos estão ligados assistindo a esse testemunho maravilhoso. Uma semana depois, o meu amigo Lucas, ele me liga e fala: Itamar, onde você está? Eu falei: eu estou aqui em Campinas. Você viu o WhatsApp que eu te mandei? Eu falei: não, Lucas, o que aconteceu? Não, meu amigo, você precisa ver. Eu falei: me fala, Lucas, você me deixou curioso, eu estou dirigindo. Não, você vai ter que ver com seus próprios olhos. E quando eu fui para o meu WhatsApp e abri, parei no primeiro acostamento, no primeiro posto de gasolina, olha só a mensagem que estava lá: morre Sidney Cinti, o prefeito que uma semana antes havia me ameaçado que eu iria comprar o meu caixão. Foi ele quem morreu. Não que Deus o tenha matado, mas Deus resolveu um problema seríssimo para mim. Ai daqueles que mexer com os meus ungidos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós sois as meninas dos meus olhos, povo santo de Deus,
sacerdócio santo. Ninguém vai mexer com você, não. Porque você é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, meus amados, o Senhor é muito bom o tempo todo para nós. E se você ainda tinha alguma dúvida na sua vida, de que se você fizer de Jesus esse pastor, que Ele pode transformar a sua vida, veja o que eu estou lhe contando, veja o que eu estou lhe mostrando, veja onde Deus me tirou, daquele lugarzinho que eu e os meus irmãos dormíamos, um em cima do outro como ratos, para nos esquentar, porque nós não tínhamos nem roupa. E agora, à medida que eu vos falo pelo poder de Jesus, estas 32 emissoras de televisão que nós estamos transmitindo agora, são da minha propriedade. E eu estou utilizando nesse momento esse instrumento que Deus me deu para pregar, para proclamar a mensagem dEle. Como eu poderia ser ingrato com Deus tão maravilhoso? Agora, uma rede de televisão. E todos os sábados eu estou retransmitindo de alguma igreja os cultos para essa rede nossa de televisão, meus amados. Deus pode sim transformar a sua vida. Santificai-vos hoje e amanhã farei maravilha no meio de vós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Mas para isso é necessário que você venha para Jesus. Venha para Jesus. Faça de Jesus o seu grande pastor. Vem para Jesus. É a música que o Paulo Menezes vai cantar agora. E à medida que ele cantar, que você possa vir verdadeiramente para Jesus. Ele pode sim transformar a sua vida. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
faz então? Voltas mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força em seu Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra agora é o momento, não podes deixar pra depois. Eu quero agora orar com você. Se você sentiu no coração o desejo de se achegar a Jesus, agora é o momento ideal para isso. Eu não sei quem é que está aí do outro lado, mas Deus sabe, e Deus conhece o seu coração. Deus esquadrinha os nossos pensamentos e os nossos corações, e Ele sabe da sua entrega. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Agora é esse momento, é o momento da entrega, de você vir, mas vir de coração. Eu estava lendo agora há pouco uma das pessoas que está nos assistindo, falando que já frequentou essa igreja e que hoje está afastada e pedindo oração para nós. Eu não me lembro do nome desta pessoa, mas tem o nome dela aí, e Deus sabe quem é você, e é para você principalmente que eu quero orar agora. Lógico que eu vou orar por todos, mas especialmente para você que sentiu o toque do poder do Espírito Santo. É para você sim, que sentiu o chamado. Olha, Jesus está esperando por você. Nós estamos vivendo momentos difíceis nesta pandemia, mas quem sabe, esta pandemia aconteceu para que você estivesse hoje me assistindo, para que o Espírito de Deus pudesse tocar na tua vida, para que você pudesse voltar aos braços de Jesus. Então agora, nós vamos fazer uma oração. Você que puder aí em casa, fique de pé. Você que puder, se ajoelhe. Vamos falar com esse Deus que para tudo que Ele está fazendo, Ele reserva tempo para nos ouvir. Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai ouvir a sua entrega. Ele está esperando por você. Vamos orar. Grande e poderoso Deus,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha o nosso passado. O Senhor transforma, como transformou a minha vida, um menino derrotado, frustrado, quem sabe, em um homem feliz e realizado. Que o Senhor possa transformar a vida das pessoas que estão nos assistindo em todo o Brasil e quem sabe no mundo, para que essas pessoas, Senhor, possam ter sido tocadas pelo Teu poder. Essas pessoas que ainda não resolveram entregar o seu coração a Ti, que possa fazer agora, neste momento. Que como o Senhor transformou a minha vida, Senhor, o Senhor possa transformar a vida destas pessoas. E que elas se acheguem aos Teus braços, porque somente ao lado de Ti nós poderemos ser homens e mulheres vitoriosos, Senhor, tanto materialmente quanto espiritualmente. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, que o Senhor possa abençoar o pastor desta igreja, que o Senhor possa abençoar a cada lar que está nos vendo agora, que pelo Seu poder a vida destas pessoas possam ser transformadas e abençoadas, Senhor. E que o Senhor me conserve sempre no Teu santo caminho. Quero Te pedir nesse momento que o Senhor continue abençoando o meu patrão Silvio Santos, a sua família. Temos pregado muito para ele, para a sua família. E temos a certeza de que no momento certo eles irão se achegar a Ti também. Que o Senhor abençoe a todos nós. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.